A responsabilidade é individual. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, ou para a salvação ou para a perdição. Olá, Olá, graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, eu sou o professor Anderson Velasco e com muita alegria estamos em mais um novo vídeo do seu canal Escola Bíblica de Teologia, Sentinelas da Teologia, e também já convidamos você a nos dê aquele voto de confiança, se inscreva no nosso canal para que você receba, né, professor Daniel, sempre as notificações dos nossos novos vídeos e deixe aquele like missionário, que cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e mais irmãos em Cristo são abençoados pelo conteúdo bíblico que os nossos vídeos trazem para nossos irmãos. Indo direto ao ponto, a lição de hoje é a lição de número 7, e vamos falar sobre a responsabilidade individual. E lembrando, né, professor Daniel, que nós estamos agora com essa nova temática, né? De trazer para você uma visão crítica do texto, ou do tema, para que você possa ter argumentos além da revista, né, para poder pontuar para a sua turma e trazer a teologia do texto para contextualizar para a vida da sua turma, dos nossos irmãos, para ficar algo mais sucinto, algo mais didático e também contextualizado para a vida prática de fé daqueles que são alunos da escola bíblica. O tópico 1 vai trazer aquela máxima que havia em Israel, da interpretação de um tema de um texto do Decálogo, em que eles entendiam que pelo erro do pai, do líder, né, toda a família ela era prejudicada. A questão da hereditariedade, né, da maldade. E nós temos alguns exemplos, por exemplo, Acã lá, quando Sim. entraram em Jericó, que Deus disse que eles não deveriam pegar nada, tudo de Jericó devia ser destruído. Acã, o texto vai dizer que ele pega alguns ciclos de prata, ele pega uma capa e esconde debaixo da sua tenda. E quando descobrem, né, Deus mostra que havia coisas impuras no meio do povo, que era aquilo que Acã havia contrariado a palavra de Deus, transgredido e escondido coisas de Jericó. Ele e toda a sua família, né, sua esposa, seus filhos, são condenados à morte por causa do pecado do pai da família, que era Acã. Então, nós vemos que era muito vivo essa ideia, essa visão que o professor Daniel disse, de que o pecado do pai, da família, recairia sobre os seus filhos. Inclusive para mostrar a seriedade com que Deus levava a questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis por nossas ações. E o acobertamento, né, ou o apadrinhamento resulta em pecado. O que o texto está dizendo aqui é que se o pai pecar e se o filho também seguir nos pecados do pai, e se os netos também seguirem nos pecados do avô, e assim sucessivamente, se houver uma sucessão de pecados, é isso que traz condenação, e não o pecado do primeiro lá que pecou. Exceto o caso de Adão, né? Que Adão peca e todos nós sofremos esse efeito por causa da natureza. A nossa alma está enferma, então estamos enfermos, né, pelo pecado, porque foi uma consequência. Agora, o que o texto está dizendo aqui é que se o pecado continuar sendo praticado por todos que sucederem, o castigo ele é inevitável. Ou seja, se não houver arrependimento, não há como haver perdão. E não havendo perdão, só resta a condenação. Muito simples assim. E com o tópico 2 vai falar sobre a salvação para todos os homens. Paulo ele vai nos trazer um exemplo muito claro lá no livro de Romanos, no capítulo de número 6, quando os próprios cristãos da época eles haviam entendido que se a graça, onde havia pecado, a graça superabundou, eles estavam achando na graça um meio para continuar pecando. Na visão deles, Anderson, quanto mais pecado, mais eles enalteciam a graça, ou mais poder a graça agia. Era um certo antinomismo, né? Isso. Aquela coisa, não, se eu sou salvo pela graça, então eu posso viver da vida da maneira que eu quero, uma vida dissoluta no pecado, porque aquilo que Cristo fez na cruz me purifica de
todo. Não, mas aí já não entra mostrando que essa pessoa não teve a regeneração, a obra do Espírito Perfeito, Santo. tanto é que Paulo vai derrubar essa tese dizendo não, de maneira nenhuma. Como nós que já morremos para o pecado, continuaremos vivendo Se pecado? é que o Espírito de Deus habita em vós, ele vai deixar bem claro, novamente, para que não haja confusão. Nós não estamos dizendo aqui que é necessário ter boas obras para ser salvo, não. É que a salvação, a obra do Espírito Santo, a salvação opera boas obras de transformação. Então, ou seja, uma pessoa que é salva, de fato, ele demonstra, essa salvação mostra, tem frutos, que é mudança de vida, arrependimento, salvação. Agora, a pessoa que já vem com essa ideia, não, se Cristo morreu por mim, eu sou salvo, eu posso, já está mostrando, né, pastor Leão? E Cristo, Anderson, a graça não nos salva no pecado, e sim do pecado, né? Então, o que nós queremos dizer, que o tópico 2, é que a salvação, ela é oferecida, né? A morte de Cristo tem poder o suficiente para salvar todos os homens, mas nós sabemos que nem todos os homens serão salvos, somente aqueles a quem o Senhor chamar. E então, para aqueles que pensam que a salvação, por isso que eu citei esse texto de Romanos capítulo 6, porque tem gente que pensa assim, não importa o que eu faço, no final serei salvo. Não será salvo aqueles que dão sinais de que realmente são salvos. Que esta salvação operou, porque a Bíblia vai dizer que nós fomos salvos pelo lavar, renovador e regenerador. O Espírito Santo, ele transforma de tal maneira a vida daquele que é salvo, que Deus chama, que ele regenera. Ele queria regenerar, é refazer o gênero. O gênero aqui está falando do meu ser. Ele refaz a minha natureza. Aquela natureza que era vendida ao pecado, escrava ao pecado, agora aquilo que a Bíblia diz. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Agora nós temos uma vida. Aquilo que estava morto em nós, que é aquilo que deseja Deus, que busca Deus, ela é ressuscitado pela obra do Espírito Santo. E agora aquela pessoa que só queria pecado, agora essa pessoa quer Deus, ama Deus, tem temor a Deus e quer ser fiel a Deus, que é a obra da salvação, né, pastor? Por isso que Paulo vai falar no versículo 6 do capítulo 6 de Romano, dizendo que o homem que é regenerado, alcançado pela graça, ele foi crucificado com Cristo. Perfeito. Para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui Paulo está falando disso aí, né? Da destruição da natureza humana caída, que agora ela é regenerada, é transformada pelo poder regenerador da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então, sobre a salvação para todos os seres humanos, sim, a salvação, a morte de Cristo tem poder sim para alcançar todos, mas nem todos serão salvos. Porque se todos fossem salvos, muitos que já passaram não teriam se perdido, né? O próprio juízo de Deus com relação à lição anterior que nós trabalhamos, que Deus, julgando a nação de Israel, mostra que nem todos serão salvos, somente aqueles que de fato foram alcançados pelo Senhor Jesus. O tópico 3 vai nos falar sobre a reação de Israel. Como Israel, eles percebiam esta questão. Tudo passa pelo arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há mudança de vida. Sem arrependimento, não há transformação. Não é aqui derruba por terra a teoria ou a teologia da quebra da maldição hereditária. Não precisa. Não existe isso. Não precisa. Isso é antibíblico. A maldição, ela já foi quebrada quando Cristo morreu na cruz. A maldição do pecado. Uma maldição do pecado que causa morte, destruição, né? E a separação eterna de Deus e o homem, ela já foi quebrada quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Com relação à questão comportamental, o meu pai foi amaldiçoado, eu serei amaldiçoado. Não, negativo. Se o pai, se a mãe, se o fulano, se o de outano foram amaldiçoados, é porque eles vivem ou viveram numa parte de pecado. O momento que há arrependimento, confissão
e perdão, há salvação, não há condenação. A condenação há para quem vive na parte do pecado. Porque se o meu pai é alcoólatra, eu carrego comigo esse estigma, né? Esse carrego contigo essa alça. Não, meu irmão. Não, isso aí, no momento que Cristo entra, isso quebra, isso já era, isso não existe. Exato. E nós vemos que vários textos, quando textos que falam de juízo, sempre falam individualmente. Sim, sempre falam. Não fala assim, por causa, tu vai ser julgado por causa do castigo do teu pai. Tu serás condenado por causa da transgressão da sua mãe. Não, tu serás... se continuar no pecado do teu pai. Exato. Se continuar. Ou seja, a tua ação. Se tu fores... tu vai ir para o inferno por causa do pecado do teu marido. Não, irmãos. Todas, lá em Romanos 14, 10, 11 e 12, vai dizer isso, que todos comparecerão individualmente. O texto está dizendo ali que cada um vai ser julgado individual pela sua obra. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 36, são textos que você pode usar na sua turma para mostrar teologicamente, biblicamente, que é individual. Jesus vai dizer assim, que Deus trará juízo toda palavra frívola que sair da nossa boca. Não da boca que saiu, não das palavras frívolas que meu pai proferiu, que minha esposa, não. Todas as palavras frívolas sua, é minha, individualmente. Deus vai trazer a juízo. Também lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, Deus vai dizer, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus há de trazer a juízo, revelar as intenções dos corações dos homens. Deus vai julgar os pensamentos individuais. Eu não vou ser condenado pelos pensamentos do professor Daniel. O professor Daniel não vai ser condenado pelos meus pensamentos, eu não vou ser condenado pelos pensamentos do meu pai. Todos os textos de juízo de Deus falam de individualidade. Deus vai trazer juízo os meus pensamentos, as palavras frívolas que saíram da minha boca. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, vai ficar bem claro também, professor Daniel, que vai dizer que o resumo da vida, o resumo de tudo que a gente tem que observar é temer a Deus. Porque Ele há de trazer a juízo todas as nossas, as minhas, as suas obras más. Quer boas ou quer más. Até mesmo aquelas que estão escondidas. Novamente, o Deus está dizendo, é individual. Deus vai julgar individualmente a obra de cada um. E, novamente, glória a Deus que o professor Daniel citou o texto, né? Que vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Independente de quem foi a minha família, independente de onde eu sou oriundo, se foi de uma família piedosa, cristã, ou de uma família corrompida, uma família alcoólatra, uma família de prostituição, independente disso, em Cristo Jesus, nós somos justificados, lavados, purificados. E como nós falamos na aula anterior, né, professor Daniel, na lição 6 lá, você que não assistiu, assista lá, nós comentamos isso, que embora sejamos pecadores, mas este sangue, esta graça, nos purifica, nos lava de tal maneira que toda maldição, ou seja, os nossos pecados nos tornam malditos diante de Deus. A Bíblia diz isso, né? Que os nossos pecados nos tornam malditos, inimigos. Mas Jesus se fez maldito. Ele morreu a morte de maldito, que era uma morte de cruz, para se fazer maldito no meu e no teu lugar, para que nós sejamos livres de toda a maldição e nós possamos hoje ser reconciliados com Deus. E saber que naquele grande dia nós seremos absolvidos, não pelas nossas obras, não para uma família piedosa, porque eu era filho de pastor, não, mas porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado e me faz eu ser povo de Deus. E Ezequiel deixa bem claro, né? No capítulo 18, a alma que pecar, individual, essa morrerá. Né? Mas se o ímpio se converter, pessoa, né, ímpia se converter individualmente, ela será salva. Então, o processo de salvação, o processo pelo qual Deus nos alcança por meio da salvação, ela é coletiva. O processo é coletivo, mas a aplicação é individual. Eu sou agraciado pela obra de Cristo, pela pregação do Evangelho, pelas intercessões para que esse Evangelho chegue até mim, mas a resposta, ela é individual. Assim como também o processo que leva à salvação é individual, o processo que leva à condenação é coletiva, porque as minhas ações podem
né, prejudicar o meu irmão, o meu próximo, mas Mas a minha a condenação, escolha é dele. Mas a minha condenação é É individualmente. minha e a dele é dele. A escolha e querer seguir os meus São passos os é dele. meus pecados que me condenam ao inferno. Não os pecados da pessoa, né? Os meus pecados já me fazem condenado. Mas a graça de Jesus é o único que pode me livrar desta maldição na pessoa dele. Então fique aí, né, com estas verdades desta lição tão especial, que a responsabilidade ela é individual. Não é porque o fulano e o ciclano tiveram um passado ruim que eu também vou ter. Cristo, ele tem poder para libertar o homem, assim como também Cristo tem poder para conduzir o homem à perdição, caso ele não se arrependa, como diz o texto, dos seus pecados e se converta ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus os cure ou os salve. Ele é perfeito. Mas, Justo juiz e também é o Deus de graça. Lá em Efésios vai dizer isso, que pela sua misericórdia e pelo seu amor, Deus propôs a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, do seu canal Sentinela de Deus. Deus abençoe.